Ontem eu fiz uma live falando sobre religião e psicanálise. E hoje eu vou fazer de uma forma mais abrangente cristianismo e psicanálise, abordando tanto a perspectiva histórica quanto as interpretações teológicas, filosóficas e clínicas. Professor Nelson Andrade, doutor psicanalista clínico, e vamos ao nosso assunto. Alguma coisa vai estar bem parecido ou vamos estar repetindo, porém de uma forma mais abrangente. Cristianismo e psicanálise, convergências e tensões. A relação entre cristianismo e psicanálise é marcada por tensões, críticas mútuas e, ao mesmo tempo, uma tentativa de diálogos. Desde o surgimento da psicanálise no final do século XIX, com Sigmund Freud, houve debates sobre religião, sobre a fé, o inconsciente, o sentido da vida, sobre pulsões, etc. Enquanto o cristianismo parte da revelação divina, da fé em Cristo e de uma experiência espiritual que a pessoa tenha. A psicanálise busca, na realidade, compreender o ser humano a partir do nível inconsciente, dos conflitos psíquicos e do desejo. É o que eu falei mais ou menos ontem. Vejamos aqui os fundamentos básicos na psicanálise. Sigmund Freud, em 1856 a 1939, que é o pai da psicanálise, ele viu a religião como uma ilusão necessária ou neurose coletiva. Carl Gustav Jung, em 1875 a 1961, discípulo de Freud, rompeu com ele. Ele entendia a religião como uma expressão simbólica do inconsciente coletivo e da espiritualidade como parte essencial da psique. São coisas repetitivas que eu falei ontem. Jacques Lacan, 1901 a 1981, reinterpretou Freud, trazendo uma linguagem bem estruturante do inconsciente. Reconheceu que a religião, em especial o cristianismo, toca dimensões profundas do desejo humano. Vejamos aí o conceito-chave da psicanálise quanto ao inconsciente. Na psicanálise, o inconsciente é um conceito central que desguina um vasto repositório de desejos, fantasias, de memórias, de traumas, que são acessíveis à consciência, mas que influenciam poderosamente o comportamento, os pensamentos, as emoções do indivíduo. E Sigmund Freud postulou que tornar consciente ou inconsciente, através da fala e da interpretação dos sonhos, atos falhos e xistes, é o caminho para a cura de neuroses e a compreensão de si mesmo. E quando nós falamos em interpretações de sonhos, deixa eu ver, Lauro, oi, tudo jóia? Nessa interpretação dos sonhos é muito interessante para o psicanalista analisar os sonhos do paciente. Luana, quem é Luana? Abraço aí, Luana. Foi sua aluna em 2019. Um abração aí, querido. Quais são as principais características do inconsciente? O inconsciente é composto por conteúdos que foram reprimidos por seres inaceitáveis para a consciência, muitas vezes devido à censura do superego. E aí nós temos influências na vida. Esses conteúdos, embora desconhecidos, exercem uma influência significativa na nossa vida diariamente, manifestando-se em desejos, escolhas e emoções. E na estrutura psíquica, o inconsciente é uma estrutura psíquica distinta da consciência, que funciona por processos diferentes. Muito obrigado aí a vocês que foram meus alunos, né? Que estão nos assistindo. Que Deus abençoe, que Deus ajude vocês. Hoje eu tenho formação em psicanálise, não estou dando aula, mas estou aposentado e faço live todos os dias.
Na estrutura psíquica, o inconsciente é uma estrutura psíquica distinta da consciência, que funciona através de vários processos bem diversificados. Aí nós temos aí as manifestações do inconsciente. Freud, ele considerava os sonhos a vida régia para o inconsciente, interpretando-os como a realização de desejos reprimidos de forma disfarçada. Isso ele falava sobre os sonhos, que são desejos não cumpridos, né? São desejos reprimidos. Também ele falou sobre os atos falhos, que são esquecimentos, lapsos de memória, confusões e omissões. São exemplos de atos falhos onde o inconsciente se revela de maneira velada. E nós sempre temos isso aí, né? Os xistes, o humor também pode ser uma forma de expressão do inconsciente, especialmente os xistes tendenciosos que revelam motivações hostis ou reprimidas. Vejamos os sintomas. Dá um joinha aí, pessoal. Compartilhe com outras pessoas. As desordens psíquicas, como as neuroses, podem ser manifestações de traumas e conflitos inconscientes. Ou quando o indivíduo tem determinado nível de comportamento, determinado tipo de neurose, é porque houve uma desordem psíquica. São manifestações do inconsciente que estão aflorando naquele momento presente. É como se fosse uma resposta. O objetivo da análise é tornar o inconsciente consciente. O principal objetivo da psicanálise é tratar à luz dos conteúdos inconscientes, trazer à luz os conteúdos inconscientes, permitindo que o indivíduo os compreenda e os integre. Quando trabalhamos com o inconsciente da pessoa, é para que possamos criar superações de situações, superações de algumas neuroses, e a psicanálise, ela expressa a sua libertação, a sua cura através dessas análises. A cura e a superação, ao dar voz aos desejos e traumas reprimidos, o analisando pode superar dificuldades, curar desordens mentais e alcançar um maior conhecimento de si. Quem está gostando aí, dá um joinha aí. Por isso eu preciso, quando eu estou passando por um determinado problema, buscar a ajuda de um terapeuta, buscar a ajuda de um psicólogo, buscar a ajuda de um psiquiatra, buscar a ajuda de um psicanalista. E aí as coisas vão se encaixando e a pessoa vai passando por aquele processo de libertação. Qual é a ação do analista? O psicanalista, através da escuta, ele tem que saber ouvir bem, e estar atento e atentar e dar interpretação, ajuda o analisando a acessar e trabalhar com esses conteúdos, e aí vai acontecendo a superação. Aí nós temos a repressão. Quem está gostando aí, pessoal, ninguém se manifesta? A repressão é um dos conceitos fundamentais da psicanálise, desenvolvido inicialmente por Sigmund Freud. E vou te apresentar aqui um panorama mais ou menos resumido, né? O que é a repressão? A repressão é um mecanismo de defesa do ego, que consiste em expulsar ou manter fora da consciência certos pensamentos, certos desejos, certas lembranças ou impulsos que são considerados inaceitáveis ou ameaçadores para o sujeito. Ninguém fala nada aí? Pedro está aí presente, né, Pedro? Diferente do esquecimento comum, o reprimido não desaparece. Ele é afastado da consciência, mas continua a existir no nível inconsciente, influenciando sentimentos, influenciando desejos, sonhos, sintomas e diversos comportamentos. Vejamos aí a origem do conceito. Freud introduziu o termo no final do século XIX,
especialmente em sua obra A Repressão, 1915. Parte dos escritos metapsicológicos. Para ele, para Freud, a repressão é a condição central para a existência do inconsciente. Sem repressão, não haveria conteúdos inconscientes. Vejamos aí os tipos de repressão segundo Freud. Repressão primordial, o Werdegang, que é o primeiro movimento psíquico que funda o inconsciente. Determinadas representações nunca chegam à consciência. Vejamos a repressão propriamente dita. Quando um pensamento ou desejo já consciente é expulso e mantido afastado da memória, ou seja, da consciência. Quais são as consequências da repressão? O reprimido, ele retorna de maneira disfarçada, pois não pode se manifestar diretamente, e isso ocorre por meio de sonhos. Conteúdos latentes se disfarçam em conteúdos manifestos. É muito importante nós estudarmos sobre os sonhos em Sigmund Freud. Sintomas neuróticos, conversões histéricas, fobias e compulsões. E lapsos e atos falhos quando o reprimido escapa. Freud dizia: o sintoma é o retorno do reprimido. Repressão versus supressão. A repressão é o processo inconsciente, automático, o sujeito não percebe. Já a supressão é tentativa consciente de afastar um pensamento ou desejo da mente. Aí nós vemos aí as críticas e releituras em Carl Jung. Ele preferia falar em inconsciente coletivo e considerava que nem tudo era produto de repressão sexual. Jacques Lacan ressignificou a repressão no campo da linguagem, relacionando-a à estrutura do sujeito ao lugar do outro. Já na psicologia contemporânea, embora o termo repressão tenha sido substituído por esquecimento motivado, ou outros nomes, a ideia ainda inspira estudos em neurociência e psicologia cognitiva, que são duas matérias super importantes. Exemplo simples. Uma pessoa sente raiva do pai, mas essa emoção é inaceitável para ela. A raiva é reprimida, não chega à consciência. Mais tarde, a mesma pessoa desenvolve sintomas de ansiedade, lapsos de linguagem, ou até doenças psicossomáticas, expressando de forma indireta aquilo que não pôde ser reconhecido. Em resumo, a repressão é o mecanismo que inaugura o inconsciente, afastando conteúdos que são conteúdos dolorosos ou inaceitáveis da consciência, mas que continuam atuando na vida psíquica. Ela é tanto fundadora da teoria psicanalítica quanto uma chave para compreender os sintomas neuróticos. Vejamos o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um dos conceitos mais centrais da psicanálise freudiana. Vou te dar um panorama claro, organizado e profundo. O complexo de Édipo na psicanálise. A origem do termo, o termo vem da tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles. Na peça, Édipo mata o pai, Laio, e casa-se com a mãe, Jocasta, sem saber que eram seus pais biológicos. Freud usa esse mito como metáfora para explicar sentimentos do inconsciente ligados à sexualidade infantil. Vejamos aí a definição. O complexo de Édipo é um conjunto de desejos e conflitos inconscientes vividos pela criança entre 3 e 6 anos, que é a fase fálica do desenvolvimento psicossexual,
caracterizado por desejo amoroso pela mãe, ou cuidador principal, rivalidade e hostilidade em relação ao pai ou à figura que ocupa esse lugar. Aí nós temos aí a estrutura do conflito. A criança percebe que não é o único objeto de amor da mãe. Surge então aí o desejo de exclusividade e ao mesmo tempo o medo de punição do pai, chamado de angústia de castração. Esse conflito, ele gera a necessidade de uma solução psíquica. E como nós vamos ver aí a relação do complexo de Édipo? Se resolvido de maneira saudável, a criança identifica-se com o pai ou com a figura da autoridade. E interioriza normas, valores e proibições, o que dá origem ao superego. E aprende a sublimar os desejos, direcionando-os para outras pessoas socialmente aceitáveis no futuro. Vejamos o complexo de Édipo na menina. Freud chamou essa versão de complexo de Electra, embora ele não tenha usado esse termo com tanta ênfase. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Para a menina ocorre desejo inconsciente pelo pai, rivalidade e ciúmes em relação à mãe. Mas Freud via diferenças. A menina vivia a inveja do pênis, enquanto o menino vivia a angústia da castração. Consequências da não resolução. Se o complexo não for resolvido adequadamente, pode gerar fixações, adulto dependendo da mãe, ou em constante rivalidade com o pai. Os sintomas neuróticos, ciúmes excessivos, dificuldades amorosas, insegurança com a autoridade. Vejamos aqui releituras através de Lacan. Lacan ressignificou o Édipo como uma questão de linguagem e simbolização. A entrada da criança no nome do pai, ou seja, na lei da cultura e da linguagem. Na psicologia contemporânea, vê o Édipo não só como relação familiar biológica, mas como a estrutura simbólica de desejo, lei, proibição vivida em diferentes formas de família. Um exemplo simples aqui. Um menino pequeno pode dizer para a mãe: quando eu crescer, vou casar com você. Isso mostra o desejo edípico inconsciente. Ao mesmo tempo, pode sentir ciúmes do pai e querer tomar o lugar dele. Em resumo, o complexo de Édipo é a etapa central do desenvolvimento psíquico infantil, na qual se estrutura o desejo, a lei e a identidade sexual. Sua resolução é fundamentada para a formação da personalidade, da moral e da capacidade de amar. Agora vejamos aqui pulsões de vida e morte. As pulsões de vida e morte na psicanálise. O que são pulsões? Em Freud, pulsão, Treber, não é igual a instinto biológico. É uma força psíquica que nasce no corpo, mas que busca satisfação no psiquismo. A pulsão, ela tem fonte, que é uma origem corporal, ela tem meta, que é uma satisfação, e ela tem objeto, que é o meio pelo qual se busca a realização daquele desejo, daquela satisfação. A primeira teoria das pulsões, até 1920, Freud falava em duas categorias. Pulsões sexuais, ligadas ao prazer, que é a libido, ligadas ao prazer e a libido. E pulsões do ego, que é autoconservação, fome e sede. Mas essa divisão não explicava bem o fenômeno como a guerra, o masoquismo e a autodestruição.
Nós temos aí a segunda teoria das pulsões a partir de 1920. Na obra Além do Princípio do Prazer, 1920, Freud reformula sua teoria e propõe pulsões de vida, eros. Finalidade: conservar a vida e uni-la. Busca a ligação, a construção do amor, da sexualidade e da sociabilidade, que estão ligados à libido. Exemplo: amor entre pessoas, desejo sexual, vontade de criar, de trabalhar, de cooperar. E na pulsão de morte nós temos Thanatos, com a finalidade de retornar ao estado inorgânico, ou seja, a ausência de tensão, morte. Aparece como agressividade, destruição e repetição do sofrimento. Oi, pessoal, boa tarde. E pode voltar-se contra o próprio sujeito, o masoquismo, a autossabotagem, a depressão e o suicídio. O outro, ódio, violência e guerras. Relação entre vida e morte. Freud não via as pulsões como isoladas, mas em constantes conflitos e uma mistura de uma série de situações. Muitas vezes se combinam. O amor pode ter elementos de agressividade. A guerra pode unir grupos, eros, ao mesmo tempo que destrói inimigos, thanatos. E nós vemos aí essas releituras agora. Lacan não fala em pulsão de morte como desejo de morrer, mas como impulso repetitivo que insiste além do prazer. Na psicanálise contemporânea, interpreta Thanatos como a tendência do psiquismo à repetição e à destrutividade, mais do que uma pulsão biológica. Exemplos práticos: eros, uma mãe cuidando do filho, uma amizade sincera, um casal apaixonado, o desejo de aprender algo novo. Thanatos, um comportamento autodestrutivo, vícios, automutilação, prazer em repetir experiências dolorosas, violência contra os outros. Em resumo, eros, vida, refere-se à força de ligação, criação, amor e preservação. Thanatos, morte, força de desligamento, destruição, retorno ao inorgânico. A vida psíquica, segundo Freud, é marcada pelo equilíbrio tenso entre essas duas forças. Sintoma e neurose, transferência do desejo. Aí nós vemos no cristianismo os fundamentos básicos. O cristianismo é baseado na fé em Jesus Cristo, no amor a Deus e ao próximo, e na experiência da salvação, e os seus principais eixos são Deus como Criador e Redentor, pecado, a redenção de Cristo, a Bíblia como a revelação divina, a experiência da graça, a fé e a transformação e a conversão do homem interior. E uma comunidade, que é uma igreja como o corpo de Cristo. Aí nós vemos aí Freud e a religião, que é o que nós falamos ontem. Freud teve uma visão bastante crítica da religião. Em O Futuro de uma Ilusão, 1927, ele afirmou que a religião é uma ilusão derivada do desejo humano de proteção paternal. Em Toque e Tabu, 1913, ele interpretou a origem da religião a partir de um crime primordial e da culpa inconsciente. Para Freud, o cristianismo reforça a repressão e o sentimento de culpa, funcionando como defesa psíquica contra a angústia da vida. Estão me compreendendo, gente? Vejamos Jung e o cristianismo. Jung foi mais aberto ao diálogo. Ele considerava a religião como expressão simbólica do inconsciente coletivo. E ele viu no cristianismo uma grande riqueza de arquétipos. Cristo como arquétipo do self, Maria como ânima e cruz como símbolo da totalidade. Isso nós falamos ontem também. A fé para Jung poderia ajudar o indivíduo em sua jornada de individuação, quer dizer, integração da psique. Vejamos Lacan e a religião.
Lacan retomou Freud, mas reconheceu que a religião é mais poderosa que a psicanálise em seu alcance de massas. Ele viu o cristianismo como a religião que mais radicalizou a relação entre desejo e falta de amor. Interpretou o Deus cristão em termos de linguagem e significantes. Para Lacan, a figura de Cristo expõe o real do sofrimento humano. Vejamos aí as convergências entre cristianismo e psicanálise. Ambos reconhecem a profundidade da vida interior. Reconhecem a realidade do sofrimento humano. Buscam algum tipo de libertação. A psicanálise pela elaboração dos conflitos inconscientes e o cristianismo pela fé e salvação em Cristo. Reconhecem a importância do amor, eros na psicanálise, ágape, que é o amor divino, no cristianismo. Ambos valorizam a escuta. O confessor ou pastor na tradição cristã e o analista na psicanálise. Vejamos aí as tensões entre cristianismo e psicanálise. Origem do mal para a psicanálise ligado às pulsões e conflitos e para o cristianismo ligado ao pecado. A culpa. Freud vê a religião como produtora de culpas. O cristianismo busca libertar da culpa pelo perdão em Cristo. O sentido da vida para a psicanálise não há sentido último. Para o cristianismo, a vida continua, a vida encontra sentido em Deus. Autoridade. Freud via a religião como a submissão de uma autoridade paterna. Para os cristãos, Deus é o Pai amoroso. Vejamos aí sobre psicanálise e espiritualidade prática. Hoje, muitos psicanalistas reconhecem que a espiritualidade pode ter papel terapêutico. E a psicologia pastoral e a psicanálise dialogam em ambientes clínicos. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Na minha opinião, todo pastor deveria fazer um curso de psicanálise. Vários cristãos terapeutas utilizam conceitos psicanalíticos sem abrir mão da fé. Mas é interessante nós vermos a psicanálise dentro da psicanálise e vermos a religião dentro da religião. Não misturar uma coisa com a outra, porém fazer aí esse casamento, né, buscar situações, porque na religião, por exemplo, de repente, a pessoa pode dizer isso aqui é um demônio. E na psicanálise, aquilo ali não é um demônio. É um conflito interior, é uma luta interior que a pessoa está enfrentando. Vamos às nossas considerações finais. Cristianismo e psicanálise se encontram diante do mesmo ser humano, marcado pela dor, pela busca de sentido e pela experiência do amor. A psicanálise ajuda a compreender a dinâmica psíquica que influencia a fé. O cristianismo aponta para uma esperança transcendente, que ultrapassa o inconsciente humano. O diálogo, apesar de difícil, enriquece tanto a reflexão teológica quanto a prática cristã. Então, gente, vejam, eu fiz um resumaço deste assunto. E você pode pesquisar, você pode abordar, você pode procurar ajuda se está passando por uma situação, não deixando na realidade de buscar uma ajuda espiritual, ou um terapeuta, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um psicanalista, ok? Uma bibliografia recomendada, O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud, Totem e Tabu, também de Freud, Psicologia e Religião, de Carlos Gustavo Jung, Respostas a Jó, Carlos Gustavo Jung, o Seminário 7, de Jacques Lacan, O Triunfo da Religião, Jacques Lacan, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, O Deus Crucificado, Jürgen Moltmann, Cristianismo e Psicanálise, Leonardo Boff, Uma Interpretação da Cultura, Paul Ricoeur. Esses livros são ótimos para que nós possamos estudar, para que nós possamos ler, para que possamos compreender, ok? E aqui nós temos temas discutidos, né, sobre repressão, complexo de Édipo, pulsões da vida,
Surge do Inconsciente. E são muitos livros bons que vocês podem ler, que vocês podem ampliar, buscar, né? Nós temos, por exemplo, discussão sobre o inconsciente, linguagem e pulsões, Jacques Lacan, 1966, o Seminário Livro 7, a Ética da Psicanálise, de Jung, Carl Jung, nós temos releituras críticas, Psicologia do Inconsciente, ampliação da noção de inconsciente além da sexualidade, desenvolvimento da personalidade. E tenho aqui uma bibliografia complementar e moderna, André Green, O Trabalho do Negativo, Lacan, Freud e a Pulsão de Morte, Análise Contemporânea das Pulsões. Tenho Laplanche, Jean Postales, Jean Bertrand, Vocabulário da Psicanálise. Eu tenho aqui Michel Stephen A. Black, Margaret Freud e além uma introdução à teoria psicanalítica, uma versão moderna e crítica dos conceitos fundamentais. E Fonage Peter, Psicanálise Contemporânea e Desenvolvimento Emocional, aplicação clínica de conceitos clássicos. Eu espero que vocês tenham gostado desse apanhado que eu fiz aí, dessa pesquisa que eu fiz, falando de uma maneira bem abrangente, acredito que bem explicativa, cristianismo e psicanálise, abordando tanto a perspectiva histórica quanto as interpretações teológicas, filosóficas e clínicas. Eu espero que você tenha aprendido, que aprenda mais, que busque mais, que pesquise mais. Um grande abraço do professor Nelson, Dr. Nelson.